Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Cada vez mais mulheres decidem ter seus bebês acompanhadas por uma doula. O chamado parto humanizado cresceu tanto no país que estimulou a elaboração de projetos de lei, como este que está em análise na Câmara Municipal de Camaçari, na Bahia, e que determina que a rede pública municipal de saúde ofereça a opção de parto humanizado para todas as mulheres. Confira na reportagem da TV Câmara de Camaçari. Assim que descobriu que estava grávida, Área e o marido planejaram um parto humanizado, tudo bem acompanhado. Logo que eu descobri que estava grávida, a gente começou a pesquisar mais sobre o parto, as opções na cidade, as opções na região. E por Camaçari não ter muitas opções de onde a gente fazer o parto normal, e eu optei por ter o neném na casa de parto da Mansão do Caminho, em Salvador. Então, o acompanhamento de uma doula para dar essa segurança é fundamental. Entender que o parto humanizado é uma opção melhor tanto para a criança quanto para a mãe, e além da recuperação ser melhor e ter todo o acolhimento da família, né? Vai tanto do parto humanizado quanto do parto natural propriamente dito, né? Independente se ele esteja num ambiente humanizado ou não. O parto natural ele vai ter uma vantagem maior porque, sendo o bebê saindo por um orifício natural, a recuperação da paciente vai ser muito mais rápida, né? E a tendência também é que o bebê venha se recuperar de forma mais rápida da parte de anóxia, ali, que é uma coisa natural. O bebê tem um pouquinho de desoxigenação no momento do parto. Quando o parto ele é cesariano, a tendência é que a paciente perca mais sangue, é um parto cirúrgico, tem um período de recuperação da paciente no pós-parto, e isso pode gerar alguns problemas. Com as vantagens do parto humanizado, Área escolheu Elaine como doula para dar auxílio no momento tão esperado por ela, de ter em seus braços a pequena Isa. A doula, ela serve a mulher, né? Esse é o significado do nome doula. E a gente está ali orientando para que essa mulher tenha uma experiência de parto positiva, entendendo que o conceito de parto humanizado é a autonomia da mulher, onde ela possa, né, decidir ativamente sobre aquilo que vai acontecer no corpo dela, e as evidências científicas, né, que falam que uma doula, por exemplo, ela diminui em até 30% a necessidade de analgesia. Então, a gente tem aí um papel que é muito importante no pré-parto, né, que é preparar essa mulher emocionalmente, informativamente, para chegar no parto segura. E durante o parto, continuar dando esse suporte, mas agora tem um tom mais emocional, porque a mulher ela demanda isso, né? Às vezes ela está insegura com o que está acontecendo, mas a gente traduz numa linguagem mais acessível e também ajuda essa mulher com métodos não farmacológicos de alívio da dor, como a massagem, a aromaterapia, que são recursos que eu utilizo. Já a Aline, mãe de segunda viagem, desejou desde a primeira gestação o parto humanizado. Mas não deu certo devido a complicações de saúde. No decorrer da gestação, eu descobri a pressão alta, coisa que eu não tive, nunca tive pressão alta antes. Então, precisei fazer o uso de medicação e não foi controlada mesmo assim. E mesmo depois do parto, ainda continuou com a pressão alta. Então, minha médica optou para não fazer o parto normal, para não complicar mais ainda. E aconteceu a mesma coisa nessa segunda gestação? A mesma coisa. E tirando agora, na segunda gestação, teve também a diabetes gestacional, então se agravou mais ainda e com isso também não vou poder fazer o parto normal. Pacientes hipertensas, pacientes diabéticas, pacientes com bebês defeituosos, pacientes com problemas relacionados ao líquido amniótico, né? Tudo isso, pacientes com maus passados obstétricos, tudo isso são situações em que envolvem riscos que, caso a paciente já tenha colocado na cabeça, eu vou querer ter um parto natural, vai ser o parto mais humanizado, etc. Pode ser que o ambiente, o centro do parto humanizado não esteja preparado para receber esse tipo de paciente. Tanto que o centro de parto humanizado ele pode estar localizado alheio a qualquer hospital,
pode estar anexo e pode funcionar dentro do hospital. O ideal seria que esse ambiente tivesse pelo menos algum tipo de vinculação com o hospital, preferencialmente anexo ao hospital, para que, havendo alguma situação de não poder receber aquela paciente, seja agilizado o recebimento da paciente em um ambiente adequado para isso. A cesárea permanece como um dos procedimentos mais comuns. Estima-se que somente na rede pública do Brasil, 52% dos partos ocorrem por intervenção cirúrgica, o que ultrapassa um índice ideal de 15% da Organização Mundial de Saúde. Por Camaçari não ter muitas opções de onde a gente fazer o parto normal, e eu optei por ter o neném na casa de parto da Mansão do Caminho, em Salvador. Na Câmara de Camaçari, foi aprovada por unanimidade uma indicação de autoria da vereadora Fafá de Senhorinho, que solicita a implantação de um setor específico para atendimento em parto humanizado no município. Eu fiz a indicação do parto humanizado porque vai tirar aquele medo de parir normal, e a vantagem do parto humanizado é que a pessoa se prepara antes do parto, faz aquele preparo todo, tem palestra, tem tudo. É um parto que é bom, até para as mulheres em termos do resultado, né? Um parto muito bom, que as pessoas parem e depois logo volta para a atividade normal, diferente do parto cesáreo, que tem aqueles processos até de infecção, de outros quadros, né? Então, o parto humanizado ajuda muito, e tendo uma sala, um lugar equipado, com bons profissionais, conforto, e tudo para agilizar e dar um conforto melhor para a mulher parir. É interessante justamente para tentar desafogar um pouco também as maternidades, né? E tentar trazer um pouco para a paciente a questão da importância de um parto natural, o renascimento do parto natural, para evitar tantas cesarianas que, infelizmente, o Brasil é o líder mundial de cesarianas eletivas, né? Que não há necessidade para isso. Crianças, jovens e adolescentes da comunidade Recrear, no interior de Roraima, tiveram contato pela primeira vez com o cinema. O projeto Cinema na Escola, que faz parte do Abrindo Caminhos da Assembleia Legislativa de Roraima, tem exatamente esse objetivo, o de levar o cinema para comunidades onde não existem salas equipadas. Confira na reportagem da TV Assembleia de Roraima. Ainda era dia quando Júlio, a esposa, o filho de 2 meses e os cunhados saíram de casa. Eles andaram cerca de 5 quilômetros até a Escola Tropical, que fica na comunidade Recrear, em Alto Alegre, distante 45 quilômetros da capital. Apesar da distância e do chão batido, garante que a oportunidade é única. É muito importante, ajuda muito, né? Tanto faz não só a gente, como as crianças também. A influência deles aqui é muito importante aqui. Tu não é criança, mas aproveitou, né? Aproveitei. Aproveitei sim, para distrair um pouco, né? Tirar contratempo aqui. O pequeno Vitor é cunhado do Júlio. Aos 11 anos, essa é a primeira vez que ele terá a oportunidade de assistir um filme com som e imagem de cinema, com direito a pipoca e suco. Muito emocionante. Ao todo, foram atendidos 70 alunos de 7 a 18 anos que moram na vila. Eles puderam apreciar a 7ª arte com os filmes Os Incríveis e Os Farofeiros. E a ideia que surgiu há pouco tempo deu tão certo que já tem região agendada para receber o projeto. São Silvestre tem 160 alunos, então a gente deve fazer 4 sessões lá e no Paredão 3 sessões. As sessões de cinema são gratuitas e levam a opção de lazer e entretenimento para comunidades carentes longe da capital. Foi sancionada a lei que inclui o nome de Ulisses Guimarães no livro dos heróis e heroínas da pátria. O político, que presidiu a Câmara dos Deputados por 2 mandatos, também comandou a Assembleia Nacional Constituinte de 1988 e tornou-se um dos símbolos da retomada da democracia no país. Confira na reportagem da TV Câmara. Ulisses Guimarães no livro dos heróis e heroínas da pátria. A decisão do Congresso Nacional foi confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro. Com a sanção, é homenageado o político que presidiu a Constituinte de 88 e a Câmara dos Deputados por 2 mandatos, tornando-se um dos símbolos da retomada da democracia no Brasil.
O nome de Ulisses vai ser inscrito no Panteão da Pátria, monumento que fica na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O Panteão da Pátria, em Brasília, guarda o livro dos heróis brasileiros. Aqui estão os nomes de homens e mulheres que em vida se destacaram na defesa do país. Entre eles, Zumbi dos Palmares, Chico Mendes, Marechal Rondon, Carlos Gomes, Zuzu Ângel. E a esses nomes agora vai se somar um dos políticos mais admirados da história do Brasil, Ulisses Guimarães, o mais novo herói da pátria. Conhecido como Senhor Democracia, Ulisses foi protagonista dos principais acontecimentos políticos do Brasil no último século. Menino pobre do interior de São Paulo, desde criança já sabia que tinha vindo ao mundo para fazer diferença. Ele comete todas as ousadias imprevisíveis numa criança naquela época. Primeiro, ele entra na escola normal, que era só de menina. E aí ele foi ser professor primário, que era uma ousadia. Era uma forma dele sair do estágio de pobreza dele, de classe média baixa, de ele ascender. Ainda jovem, entrou para o curso de Direito na USP e foi eleito vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Era o ensaio para a vida política que não teria volta. Foi deputado estadual pelo PSD, partido de Getúlio Vargas, e 3 anos depois, deputado federal, quando se mudou para o Rio de Janeiro. Ali se tornaria importante aliado de Juscelino Kubitschek. Durante o regime militar, com a extinção de quase todos os partidos, passou a integrar o MDB, o partido de oposição. O MDB era o grande condutor da insatisfação da opinião pública nacional. Quem quisesse ter o termômetro, fazer um termômetro da gravidade de cada situação política no Brasil, que viesse ao Congresso e mirasse no semblante do Dr. Ulisses. O rosto do Dr. Ulisses expressava perfeitamente a gravidade de cada momento que o país estava vivendo. Nos anos 70, com o endurecimento do regime militar, Ulisses foi lançado anticandidato à presidência da República, uma forma de denunciar a ausência de eleições diretas. Por normalidade democrática, a oposição entende o exercício pelos homens, mulheres e moços deste país do direito de escolher pelo voto direto o governo de seu presidente da República. Com a estratégia, Ulisses conseguiu fazer do MDB o grande vitorioso nas eleições de 1974 para o Senado. Dali foi um passo para capitanear a campanha pelas diretas já. A derrota do povo é o fim da liberdade, é a escravidão, acabou-se a independência, terminou a soberania nacional. Com a derrota da emenda das diretas, Ulisses passou a organizar manifestações populares para legitimar Tancredo Neves como candidato à presidência da República no colégio eleitoral. Com o apoio das ruas, Tancredo é eleito, mas é hospitalizado antes de tomar posse. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10h23. Mas Ulisses não desanimou de lutar pela democracia. Em 1987, se tornou o grande líder na elaboração da Constituição Cidadã. Em 1989, chegou a se candidatar à presidência da República, mas amargou o 7º lugar. Seguiu na vida parlamentar e, de novo, se tornou um dos nomes mais importantes na condução do impeachment de Fernando Collor de Mello. Ulisses Guimarães. É sim, e que o Brasil! O trabalho durante o impeachment foi a última ação política de Ulisses. Poucas semanas depois da votação, ele sofre um acidente de helicóptero no Rio de Janeiro. Seu corpo nunca foi encontrado. Agora, o pai da Constituição Cidadã, o Senhor Democracia ou o Senhor Diretas, entra para o rol dos heróis brasileiros. Uma homenagem mais do que justa a Ulisses Guimarães.
Mais de 4.000 lideranças indígenas vieram a Brasília no final do mês de abril para participar da 15ª edição do acampamento Terra Livre. O grupo marchou pela esplanada dos ministérios, protestando em especial contra a mudança na demarcação dos territórios indígenas para o Ministério da Agricultura e também contra a municipalização da saúde indígena. A TV Senado acompanhou o acampamento Terra Livre e mostra como foi. Confira. Milhares de indígenas das 5 regiões do país que participaram do 15º acampamento Terra Livre em Brasília marcharam pela esplanada dos ministérios. O trajeto da marcha não é longo, mas o objetivo é grande. Nenhuma gota a mais de sangue indígena derramado. Um povo que luta pela demarcação do seu território. Eles que já passaram dos 10 milhões, hoje, segundo o censo de 2010, não chegam a 900 mil indivíduos. O cacique do povo Pipipã de Pernambuco explicou que o processo de demarcação da aldeia dele está parado no Ministério da Justiça desde 2017, mas ele tem esperança de conseguir resolver tudo logo. Índio não quer nada mais daquilo que era dele. Queremos uma parcela daquilo que perdemos, porque a terra para nós, ela não é um símbolo do agronegócio, ela não é objeto de especulação. Ela é o solo dos nossos ancestrais, ela é a mãe que nos fez nascer, ela é a mãe que sustenta e ela é a mãe que nos abraça quando passamos dessa vida para outra e somos abraçados carinhosamente por ela até o fim. Este ano, as mulheres indígenas realizaram seu primeiro encontro nacional, um movimento de empoderamento. A mulher indígena sofre muita violência dentro do território. E não só dentro do território, mas em todo, né? Então a gente falou um pouco sobre isso também, porque eu acho que é importante a gente abordar esse tema, né? Que é muito difícil para nós mulheres discutir isso. A mulher dentro das aldeias, a maioria é visto como só reproduzir, só reprodutora. Mas, ao mesmo tempo, quem segura a cultura, quem ensina a cultura, quem motiva nossos jovens, quem motiva nossos homens a vir lutar, somos nós que incentivamos. Foi um momento de reunião também para jovens indígenas. O estudante de Ciências Sociais demonstra a vontade de levar adiante a luta dos antepassados. Eu me sinto muito triste como a gente vem lutando desde 1500 e agora a gente completa 519 anos. E a gente não, como eu sempre costumo falar, a gente não podemos recuar agora. Paramos de lutar desde 1500, a gente não existiria mais. E a gente está aqui resistindo para existir. E os jovens comunicadores usam a tecnologia para divulgar as batalhas atuais para os parentes que não puderam vir a Brasília. Vou passar por cada as aldeias para eles terem que ver também os nossos trabalhos. Não, eu queria ser assim, eu gosto de discutir sobre a política, então eu quero ser gente que trabalha com a política, né, busca a informação, né, depois passa para a comunidade. Isso que eu queria fazer quando eu ser adulto. Jornalista? Ou político? Não, eu queria ser o político, assim. O pajé Chavante, já bem mais experiente na luta, se preocupa com a aposentadoria e pede respeito para os idosos. A gente, governo, se lembra o idoso de todo o país, do povo do Brasil. Delegações indígenas foram recebidas nos Ministérios da Saúde e da Justiça. No primeiro, tiveram a promessa de que a ideia de municipalizar a saúde indígena está descartada. Quanto ao pedido de volta da FUNAI e das demarcações de terra para o Ministério da Justiça, não houve resposta. A arte
Arte como remédio para a cura de traumas. No quadro vitrine de hoje, você vai ver uma exposição fotográfica feita com mulheres que sofreram violência doméstica. Todas elas são moradoras da cidade de São José, município que fica ao lado de Florianópolis. E quem nos mostra essas histórias de superação é a TV Assembleia de Santa Catarina. Uma exposição fotográfica mistura arte e conscientização no hall da Assembleia Legislativa. As fotos retratam 10 mulheres vítimas de violência que passaram por medidas protetivas em São José. O objetivo é usar a linguagem fotográfica para promover a reflexão e incentivar a prevenção, a denúncia e o combate à violência contra a mulher. A mostra faz parte do projeto Clique Solidário, idealizado pelo servidor público federal e fotógrafo Radilson Carlos Gomes, por meio da Escola de Fotografia e Arte Câmara Criativa de Florianópolis, onde ele atua como professor. Esta edição do projeto, intitulada Espelho Meu, foi uma parceria com a Polícia Civil. É o resgate da autoestima, mexe com a vaidade delas, é um retorno, uma retomada de vida. Muitas delas estavam em casa e não saíam de casa há muito tempo, chega a cerca de 1 ano, e com a convite para fazer o trabalho, elas voltaram a viver. A luz delas retornou. A delegada de polícia Juliana Menezes é a titular da Delegacia de Proteção à Mulher de São José e teve a iniciativa de procurar o Radilson para a realização do projeto. Foram 8 meses de trabalho, da seleção das mulheres à realização das fotos, contando com o apoio de cabeleireiros, maquiadores e psicólogos. O objetivo da delegada foi tirar o foco dos agressores. A nossa ideia foi tirar um pouquinho o foco da punição do agressor, que é o nosso trabalho, investigativo da Polícia Civil, que é justamente chegar na autoria do crime, e olhar um pouquinho para essas vítimas também no impacto psicológico que esse tipo de agressão tem. Foram 3 sessões fotográficas, uma em estúdio e 2 externas, aproveitando paisagens naturais e prédios históricos de São José. A Dilceia foi uma das participantes. Para ela, o Clique Solidário representou um recomeço. O projeto me abriu meus olhos, de entender que lá fora tem espaço, ainda para mim, para outras mulheres, e que não podemos se esconder atrás do medo. A delegada comemora os resultados do projeto. A gente percebeu uma mudança de postura muito grande nessas mulheres participantes do projeto, mudança de postura para o enfrentamento da violência, porque muitas delas ainda podem ser procuradas novamente, pelos ex-companheiros, mas a postura de enfrentamento mudou. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!